Espero que nesta hora possamos sentir envolvidos por esta doutrina, não é? Que nos consola, que nos transforma e que nos possa ajudar a cada um a entender melhor o que o Consolador deve representar em nossas vidas. Para iniciar este tema, o Consolador prometido, temos que atender ao Evangelho de João. E procurando as palavras que João registou, portanto, no capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26, ele nos diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. Aqui Espírito Santo faz referência na nossa compreensão da doutrina espírita como sendo a pleia de espíritos que estão a assessorar a codificação da doutrina espírita. E pegando aqui numa parte aqui deste último versículo, em que Jesus diz: vos ensinará todas as coisas, é uma clara referência de que tudo não foi dito, que o conhecimento é progressivo, respeitando em todas as épocas da humanidade o grau de desenvolvimento e maturidade das criaturas. A última frase do versículo: e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito, é uma referência explícita à necessidade de estudar os princípios espíritas que nos oferecem os subsídios para o entendimento completo da mensagem de Jesus e das leis divinas. Continuando em João, agora no capítulo 16, versículos 12 e 13, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Socorrendo-nos do Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, neste estudo, vamos analisar uma série de considerações de Kardec, que demonstram que a doutrina espírita vai atender aquelas características que Jesus enumerou na última ceia, desse porvir da humanidade que ficaram registados no Evangelho de João, que nós lemos entretanto. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não o conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época perdita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei divina. Ensina todas as coisas, tornando compreensível o que Jesus disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios.
mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Portanto, aqui, se nós estudarmos a doutrina espírita com profundidade, aclarando a nossa mente, vamos compreender que a causa dos nossos padecimentos estão nas vidas pretéritas. E ainda mais, se nós muitas vezes nos dedicarmos a observar verdadeiramente as nossas aflições aqui, mesmo no dia a dia, se nós formos ao detalhe, vamos compreender que a causa dessas aflições está em nós mesmos. Aliás, no livro Céu e Inferno, nós estudámos há pouco tempo, aqui no centro, tem uma expressão no Código da Vida Futura que diz que toda a imperfeição traz em si o próprio castigo. Portanto, se toda a imperfeição traz em si o próprio castigo, toda a aflição que nós temos está intrinsecamente ligada a uma imperfeição. Portanto, se nós nos dedicarmos a olhar para a nossa aflição, para ver qual é a imperfeição que lhe está subjacente, vamos mais facilmente penetrando, digamos assim, nas nossas dificuldades e vamos mais facilmente galgando essas dificuldades. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura como um meio de depuração, que garantem a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o seu sofrimento. E porquê que o homem compreende? Porque à medida que ele vai estudando, não é? Vai percebendo que as causas do seu sofrimento, quando não as acha na vida presente, é porque elas estão na vida passada. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que oculta aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Portanto, com a crença da reencarnação, o homem deixa de ter preocupações, ou seja, liberta-se dessas preocupações do que é que lhe vai ocorrer depois da morte. Além de que, não é, começa a compreender o sentido da vida, tanto o nascimento, o percurso da vida terrena e qual o fim desse percurso. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, e vê por toda a parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Portanto, a alma aqui no sentido do espírito reencarnado, porque a designação alma é porque o espírito reencarnado está sujeito à influência da matéria. Portanto, ele atua na matéria e a matéria atua sobre ele, daí a distinção da alma e espírito. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado. Então a alma pode progredir mais ou menos, quanto mais puser a sua vontade, mais empenho puser na sua própria evolução, quanto mais determinação elas tiverem em fazer esse progresso, e que tanto todas as diferenças, por exemplo, todos nós aqui, as únicas diferenças que temos é relativamente ao progresso que cada um de nós já realizou. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho
e boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras. Que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem. Que se há seres perpetuamente votados ao mal, que não há seres, aliás, perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento. Que os que se designam pelo nome de demónios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço como o praticaram na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão. Que os anjos ou os espíritos puros não são seres à parte da criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que, por essa forma, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para o fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto que serem todos filhos das suas próprias obras. Portanto, aqui, o que quer dizer filhos das suas próprias obras é que a cada um as suas obras, não é? De acordo com o trabalho que cada um de nós vai desenvolvendo, com mais ou menor empenho, portanto, cada um realiza mais obras ou menos obras. Portanto, realiza mais progresso ou menos progresso. Demonstrando a essência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenómenos incompreendidos e considerados por si mesmo inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Portanto, há muita gente que ainda não tem o conhecimento ou ainda não está maduro para aceitar esse conhecimento, porque não basta o conhecimento, não basta chegar a nós de alguma forma precisamos de o aceitar, precisamos de o trazer para a nossa intimidade, para a nossa compreensão. Se assim não o fizermos, portanto, ele não tem efeito nenhum em nós. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem uma concepção humana. Ninguém pode dizer seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada se oprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Portanto, aqui a doutrina espírita não está à parte do Evangelho. Portanto, ela está assente no Evangelho, nos Evangelhos de Jesus. Em toda a sua mensagem consoladora, ela está assente nessa mensagem e parte dessa mensagem para a frente. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz compreenda o que era inteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. E aqui precursores, profetas, teve muitos, mas precursores podemos os mais conhecidos, como, por exemplo, Sócrates, Platão, mais atrás de Sócrates, Pitágoras, tivemos também Buda e muitos outros, Confúcio, por aí adiante. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Portanto, a moral que é padronizada pelo Espiritismo, portanto, defendida pelo Espiritismo, que é a mesma moral que o Espírito, que o Jesus nos veio trazer na sua mensagem e que dela deu testemunho pela sua vivência. Portanto, a doutrina espírita é a mesma mensagem, é a mesma moral. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra mediante o cristianismo, mas não converteu a todos.
O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. O Espiritismo também esclarece que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Portanto, o Espiritismo dá-nos essa confiança, a pessoa perde os seus seres amados, mas sabe, inclusive, por exemplo, se fizer uma oração, que essa oração o alcança, não é? É um exemplo que pode, inclusive, ter sonhos com essa pessoa à noite, portanto, quando vai dormir, sonhos que estão diretamente, intrinsecamente ligados a encontros que a emancipação da alma possa fazer no plano espiritual com esses seres amados. Portanto, sabe que, tendo fé no futuro, vai compreendendo que tudo tem uma razão de ser, tudo é para seu bem e que, se de forma resignada, pacífica, resistir, tudo se acalmará mais à frente. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança mitiga o amargor. Ou seja, todo aquele que não acredita, que não crê ou que duvida, quando vem uma aflição, aquilo tem um peso muito maior, porque aquele consolo, aquela certeza, aquela dúvida que emerge naquela alma, vai afastá-lo completamente, inclusive da espiritualidade, não é? Desses seres amados, e, portanto, o consolo que ele poderia receber, muitas das vezes, desses seres, não é? Dos espíritos, dos bons espíritos, afasta-os por essa dúvida incessante que a alma tem. O Espiritismo é o Consolador prometido, a chave interpretativa dos ensinamentos de Jesus. Penso que isso, para os presentes, que seja claro. Jesus, como o primeiro Consolador, veio trazer a boa nova, a boa notícia, a notícia do amor, da consolação, o conhecimento de nós mesmos, da realidade imortal, que Ele dá o próprio testemunho. Portanto, aqui sabemos que é o primeiro a dar testemunho da realidade imortal, portanto, é Jesus, quando Ele aparece no terceiro dia, portanto, a ressurreição em espírito, não é? Ele dá-nos conta da realidade imortal do espírito. A doutrina espírita resgata essa mensagem em bases claras e lúcidas, orientando a todos de boa vontade como aplicá-la em suas vidas, no dia a dia, sem a utilização de simbolismos ou de metáforas. Portanto, quem estuda a doutrina, que se aplicarem a compreender os conceitos que a doutrina nos traz, não é? Nos seus ensinamentos, e começar a trazê-la para a sua intimidade. Portanto, a doutrina explica, vai dando indicações às pessoas de como aplicar no dia a dia esses conceitos. Portanto, a pessoa que se estuda a si mesma, que vai observando em si mesmo as situações que carecem de transformação. Eu digo transformação, não é reprimir. Portanto, nós não temos nada para anular em nós, nem para reprimir. A pessoa deve acolher o que não está bem, o que precisa de ser transformado e pôr a energia nessa transformação. E para mim, não é? Portanto, o conselho que dou, se nós colocarmos a energia na virtude, não é? Portanto, em exercermos a virtude, mais facilmente nós vamos anulando os nossos defeitos, porque concentramos a energia no bem.
deixamos de concentrar a energia no mal. No mal, que é o contrário do bem, não é? Podemos considerar a não prática do bem. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus outrora disse do Consolador prometido, dando o conhecimento de todas as coisas, renovando forças, aliviando o fardo das lutas, das dores, atraindo para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consolando pela fé e pela esperança. Agora é importante o estudo da doutrina. Eu vou utilizar aqui uma analogia que é fácil de compreender. Se nós tivermos ali um poste fora, se estiver tudo escuro, se nós nos pusermos debaixo do poste, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos iluminar, não é? Vamos ficar iluminados, não é? Se nós sairmos debaixo do poste, o que é que acontece? Vamos ficar às escuras outra vez, não é? Portanto, o Espiritismo não é diferente. Se nós quisermos verdadeiramente evoluir, se quisermos alterar a nossa conduta, se quisermos corrigir os nossos defeitos, com o propósito de verdadeiramente progredir, é preciso trabalho. Trabalho no estudo, em primeiro lugar, para compreender as coisas. E depois deste trabalho no estudo, trazer esse estudo para a nossa intimidade na ação, porque é primeiro conhecendo e depois trazendo para a minha intimidade para pôr na ação, na prática, eu vou gerar a minha transformação. Não há outra forma. Portanto, não basta nós nos colocarmos debaixo do poste e sairmos. Depois colocamos novamente debaixo do poste e depois saímos. Não vamos lá. Dessa forma é muito mais difícil o percurso e a dor vai visitar muito mais vezes a cada um. Olha, espero que a palestra tenha sido elucidativa, do Consolador prometido e que ajude a todos, não é? A pensar e a repensar o melhor a seguir para cada um. Está bem?